As tradings são empresas multinacionais que atuam no setor de alimentos e com presença mais forte nos países grandes produtores agrícolas, como o Brasil. Entenda agora qual o trabalho desta indústria. Elas atuam em todo o mundo, principalmente nos países com grande potencial agrícola. As tradings participam de toda a cadeia de produção. No cultivo, oferecem sementes, fertilizantes e defensivos. Muitas vezes é feita uma troca dos insumos por parte da colheita, numa espécie de financiamento da produção, com contrato e tudo. As tradings também oferecem capacitação ao homem do campo. Diante da dificuldade do produtor brasileiro em estocar os alimentos, as tradings apresentam esta estrutura no país. Numa etapa final, estas empresas fazem o processamento dos produtos em mercadorias, para o consumo interno e para a exportação. A Bunge é uma trading. Eu vou perguntar para o nosso convidado de hoje, o Teles, há quanto tempo a Bunge atua aqui no país e de que maneira? Bem, a Bunge trabalha no Brasil desde 1905, portanto estamos aqui há 106 anos. Começamos a nossa operação basicamente, Luciane, trabalhando com trigo, a farinha de trigo, processamento. Depois, com o crescimento do agronegócio brasileiro, passamos a trabalhar também com outras commodities, especialmente a soja. E a partir daí nós partimos também para o consumidor final, oferecendo produtos para a mesa do consumidor, com marcas bem conhecidas como Soia, Delícia, Salada, Primor. E recentemente começamos a trabalhar também no setor sucroalcooleiro com a produção aqui no Brasil de açúcar e de etanol. Teles, eu queria lhe fazer uma pergunta. Que grande função cumpre no Brasil a Bunge para o agricultor brasileiro, para o comércio dos nossos produtos agrícolas? Bem, na verdade nós temos mais de uma função. A primeira é garantir a forma mais eficiente de conexão da produção agrícola no campo com a mesa do consumidor. E quando eu digo eficiente, é conseguir fazer isso com o menor custo possível, de tal forma que você possa oferecer produtos competitivos ao consumidor final e remunerar da melhor forma possível o produtor agrícola. Essa eu diria que é o grande objetivo da empresa como uma trading. Teles, há sempre um entendimento muito difícil por parte do agricultor brasileiro em relação ao papel das trades. Uma das grandes questões que eles provocam e acabam de alguma forma suscitando o interesse entre os próprios agricultores, é a afirmação de que, em determinado instante, o preço do milho está baixo e a margarina está alta. Outra hora, o preço do milho sobe e a margarina sobe. É interessante porque, para eles, parece que quando a margarina cai, o preço do milho devia cair. E quando a margarina sobe, o preço do milho também para o produtor deveria subir. Você pode explicar a dificuldade que uma empresa como essa tem em fazer o manuseio desses preços? Eu diria que basicamente porque existe uma percepção que não corresponde à realidade de que existe o potencial de controle de preço das commodities. Isso não ocorre. Existe o que a gente chama CBOT, que é a Bolsa de Chicago, que regula o preço das commodities no mercado mundial. Então, o que acontece com as empresas? Quando ela faz uma negociação de compra do produto junto ao produtor, é baseado neste preço, que é um preço referencial, e mais o custo de frete e de processamento disso, se for o caso de levar para o consumidor direto. E essas margens são extremamente estreitas. No momento que você faz uma negociação com o produtor rural, você tem que fixar a outra ponta também. E por quê? Porque é muito perigoso você ficar arbitrando essas diferenças. Claro, se você negociar um preço de compra e não amarrar imediatamente com o preço de venda, você fica descoberto. E neste caso é perigosíssimo. Você pode ganhar muito e você também pode quebrar uma empresa. Você passa a embutir um risco que não é o risco do negócio. Exatamente. É um risco estranho ao negócio, poderia levar a uma situação difícil a todos eles. Mas eu queria fazer uma outra pergunta a você, agora abordando um dos assuntos que nos preocupa muito. Em que lugar do mundo nós poderíamos imaginar que a produção agrícola pudesse crescer o suficiente para atender a demanda disso que se avizinha aí para a próxima década,
para o mundo todo como um grande consumidor de alimentos? Eu diria o seguinte, não existe nenhum outro país no mundo que tenha as condições oferecidas pelo Brasil. O Brasil realmente tem condição de crescer a produção de forma impressionante, inclusive sem impactos ambientais. A África também teria? A África teria potencial também, mas ela tem alguns desafios. Primeiro, a própria questão do solo. Teria que haver um investimento muito forte em tecnologia. E talvez o maior desafio que nós temos na África é a questão da instabilidade político-econômica em toda a região. Então, isso dificulta você ter um programa continuado de grandes empresas no local onde você tem uma relativa instabilidade política. A China é atraente para as trading? A China como mercado consumidor ou até processador. O grande desafio que a China tem é que metade dela, principalmente a metade do norte, tem grandes problemas em termos de fertilidade do solo, mesmo com o uso de corretivos, de fertilizantes agrícolas, e tem um problema que é mais sério ainda, que é mais crucial, que é a questão de água disponível. O lençol freático da China desce a cada ano cerca de 1 metro, então isso gera uma dificuldade muito grande para a atividade agrícola. Claro. Então os olhos da Bunge vão se voltar para o Brasil definitivamente, se é que já não estão voltados a essa altura, não? Sim, os olhos, sem dúvida, em termos de produção, de crescimento, sem dúvida alguma. O Brasil tem condição de mais do que triplicar em pouco tempo a produção agrícola no Brasil, sem impacto em termos de novas áreas. Porque se você resgatar esses 90 milhões de hectares de terra degradada e converter para a agricultura, é imediato. Outra questão é aumentar a produtividade da pecuária. Nós temos hoje 200 milhões de hectares com cerca de 1 cabeça de gado por hectare. Se você melhorar a forma de pastagem e melhorar até introduzir algumas técnicas de confinamento, você pode imediatamente distribuir cerca de metade dessa área, 100 milhões de hectares, para a produção agrícola brasileira. Fertilização das pastagens, por exemplo? Por exemplo, isso aumenta muito a produtividade e você pode ter muito mais cabeças de gado por hectare, ao invés de reduzir a 1,1 como ocorre hoje. Então, Luciene, eu acho que esse é o problema que ficou para todos nós, dessas exposições que tivemos hoje com o Teles, em torno de preços, e, enfim, em torno da produção agrícola nacional e mundial. Mercado em potencial, né, professor? Por isso que verdade. é tão importante a gente aprender sobre ele, né? Não só o homem do campo, mas também as pessoas na cidade, toda a sociedade deve ter consciência da importância disso, não só para o nosso país, mas como para o mundo no futuro. E o Cifras e Safras fica por aqui. Agradecemos a presença do nosso convidado de hoje, o senhor Adalgiso Teles, que é diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Bunge. Muito obrigada. E se você tem dúvidas ou sugestões, entre no nosso site, que é o www.cifrasesafras.com.br. Sua pergunta será respondida aqui no programa. Tudo de bom para você, muita energia, saúde e paz. Até a semana que vem. Tchau, tchau.